Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rucilane e estou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública no curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos estudar sobre o PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. Antes de iniciar nossa aula, eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou mulher, parda, tenho 1,60 m, cabelos castanhos com algumas mechas douradas, estou vestida com a camisa branca, calça verde, sapatos laranja. Ao meu fundo tem aqui uma parede branca com dizeres escrito EAD, mudando realidades, na cor verde. Estamos gravando aqui no campus Zona Norte, tá? Instituto Federal de Rondônia. E, feito isso, agora eu vou apresentar a disciplina. Ok? A disciplina não, né? O conteúdo que nós vamos estudar hoje. Então, vamos aprender sobre o PCASP. Quais os fatores que impulsionaram a padronização, né? Ou impulsionaram a padronização do PCASP? Já estudamos, já viemos falando sobre o quê? As convergências internacionais das normas da contabilidade aplicada ao setor público. Esse aqui praticamente foi um dos principais motivos, né? Precisava o quê? Padronizar as contas contábeis e de uma forma, né, conforme os modelos internacionais. Outro fator que impulsionou também foi o quê? A exigência de consolidação nacional das contas públicas trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, praticamente esses dois motivos foram um dos principais, né, que impulsionaram essa padronização do PCASP. Mas o que é o plano de contas? Tá? Segundo aqui a USTN, ou o MCASP também, ele é o quê? É a estrutura básica de escrituração contábil formada por o quê? Por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como que a elaboração de relatórios gerenciais e de demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos seus usuários. Fala, nossa, que conceito amplo, né? Mas nada mais é do que o plano, né? O plano de contas, ele é uma padronização, um conjunto de contas contábeis do que foi registrado, né? Que permite o registro contábil tanto dos atos quanto dos fatos contábeis praticado pela entidade, tá? E que visa o quê? Visa também, no meio desses registros, depois a elaboração dos relatórios gerenciais e das demonstrações contábeis, de acordo com a necessidade das informações dos usuários. Bom, e o que é uma conta? É a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, tá? Evidenciando a composição, variação e o estado do patrimônio, bem como o quê? Os direitos e obrigações e situações neles não compreendidas, mas que direta ou indiretamente possam vir a afetá-los. Então, aqui a gente vê, vocês conseguem observar aqui um exemplo, né? Ali a conta caixa. A conta caixa, ela é de forma qualitativa. E o valor 30 mil já seria aqui uma forma quantitativa, ok? Já sabemos o que ele visa evidenciar, né? A variação aqui, as contas contábeis, ela visa o quê? Evidenciar a variação no estado do patrimônio e já sabemos o que é composto o patrimônio. Bens, direitos e obrigações. E situações neles compreendidas, direto, que pode vir a afetá-lo. Quando nós falamos aqui, nós estamos falando aqui dos atos potenciais, tá? O que pode vir ainda a afetar o patrimônio. Ok. E qual é o objetivo do PCASP?
O PCASP, ele visa o quê? Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas. Lembrem lá do partida dobrada, né? Para cada débito tem um crédito. Tanto dos atos quanto dos fatos de gestão. Não esqueça que na contabilidade aqui são levados em conta os atos potenciais também na contabilidade pública. Ele visa também, o PCASP, determinar os custos das operações do governo. Como eu falei, ainda está em implantação, né, o sistema de custos. Estamos um pouco indo devagar ainda, mas uma hora chega. A outra visa também aqui, acompanhar e controlar a aprovação e execução do planejamento e do orçamento, evidenciando o quê? A receita prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como a despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada, paga e dotações disponíveis. Então, nada mais é que o PCASP, ele visa controlar e aprovar toda essa execução, né? Desde o seu planejamento até a implantação, a autorização e a liquidação também. Outro objetivo aqui, diz o quê? Elaborar os balanços, né? Tanto o orçamentário, financeiro, patrimonial, a DVP, que é a demonstração de variações patrimoniais, DFC, fluxo de caixa, e a DMPL, que é das mutações do patrimônio líquido e dos resultados econômicos. Então, o PCASP, ele também, um dos objetivos dele é elaborar esses relatórios contábeis. Outro objetivo, conhecer a composição e a situação do patrimônio analisado por meio da evidenciação de quê? De todos os ativos e passivos. Então, o PCASP também verifica a composição aí, situação do patrimônio público. Outro objetivo aqui, analisar e interpretar os resultados econômicos financeiros, individualizar os devedores e os credores com a especificação necessária ao controle contábil do direito ou obrigação. Outro objetivo, controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. Olha aqui, ó. Esse aqui é o diferencial na contabilidade pública. Feito isso, agora vamos estudar o alcance do PCASP. Como já vimos, né, ele é obrigatório aqui a todos os poderes de cada ente da federação e seus órgãos e entidades da administração, tanto direta, né, quanto indireta, incluindo também os fundos, as autarquias, inclusive os especiais, as fundações e as empresas estatais dependentes, tá? Aquela que o órgão público tem controle. E o alcance do PCASP, ele é facultativo às empresas estatais independentes. E qual é a estrutura do PCASP? A gente vai verificar aqui, ele é dividido aqui quanto à natureza, em contas de natureza patrimonial, de natureza orçamentária e natureza de controle. Então, das contas do 1 a 4, ou seja, do ativo passivo, o 3, variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva, pertencem ao quê? Às contas de natureza patrimonial, tá? As contas aqui 5 e 6, que são as contas de quê? De controle de aprovação do planejamento orçamentário e o controle de execução do planejamento e orçamento, pertence a contas de natureza orçamentária. Já aquelas contas de controle são controles devedores e controles credores. Aqui também você tem que observar quais são as contas que são devedoras e quais são as credoras, tá? Isso é muito importante na hora de vocês fazerem os lançamentos, inclusive para concurso também, tá? Uma dica aí, pessoal, para vocês saberem, às vezes ficam confusos aí para saber qual é a devedora, qual é a credora. Pensa assim, devedoras são os números ímpares e as credoras são os números pares. Feito isso, já vai ajudar bastante aí. Mas vamos continuar vendo as estruturas. Vimos aquela estrutura, vamos ver agora
sobre o código contábil e em seguida a gente volta para estruturas novamente. O que seriam esses códigos contábeis, tá? O código, ele é dividido em níveis. Vocês vão ver aqui, são 7 níveis, tá? E como é que seriam esses nomes? O primeiro nível se chama classe, o segundo nível se chama grupo, terceiro nível, subgrupo, o quarto nível, título, o quinto nível, subtítulo, atenção para esse aqui daqui a pouco, sexto nível, item e o sétimo nível, subitem. Olha um exemplo aqui, a classe. Classe poderia ser o passivo, né? O passivo ou ativo, por exemplo. A gente deu um exemplo do passivo, chamado classe, estaria no primeiro nível. Aí quando ele é dividido ali em circulante, circulante entraria no grupo, segundo nível. O terceiro nível, colocou como obrigações em circulação. Quarto nível, obrigação a pagar. E já o quinto nível, temos aqui como fornecedores. É no quinto nível que é analisado a consolidação, tá? É o único aqui que ele pode ser alterado. Os outros têm que seguir conforme a norma, conforme a disponibilização. Já o quinto nível, você pode alterar. Temos aqui o sexto nível e o sétimo. E a partir do sétimo também, se o último detalhamento é no sétimo, a partir do sétimo, o órgão público pode detalhar também. Vamos ver algumas regras aqui. As contas apenas poderão ser detalhadas nos níveis posterior ao nível apresentado pelo PECASP. Olha aqui, como eu falei, se ali apresentou 7 níveis, então só a partir do sétimo nível é que vai poder ser detalhada. Antes disso, tem que seguir. Qual é a exceção? A exceção, eu abordei aqui, que é o quinto nível, tá? O quinto nível, aqui, tanto nos orçamentos aqui de Seguridade Social ou na consolidação, eles podem ter alteração. E qual é a observação aqui? Caso o PECASP detalhe o quinto nível, seu uso é o obrigatório, tá? Então, se o PECASP detalhou, tem que utilizar o quinto nível. Outro detalhe, as contas poderão ser detalhadas após o sétimo nível, por exemplo, para o registro de informações complementares na conta contábil. Já falamos isso, né? Que é posterior ao nível que o PECASP apresentou. No caso aqui seria próximo depois do sétimo. Aqueles níveis que o ente entender ser desnecessário detalhar deverão ser codificados com o dígito 0. Outra coisa aqui, caso a conta não esteja detalhada até o quarto nível seja necessário utilizar o quinto nível, que é o subtítulo, poderá ser utilizado também o dígito 0 para chegar a alcançá-lo. Aí o livro deu um exemplo aqui, tá? Então essas são as regras. Não pode alterar, só pode detalhar apenas no último. Tá? Isso, geralmente, em questão de prova, de concurso, cai muito. O único que pode ser detalhado ali é o quinto nível, tá bom? Que é por causa das consolidação. E depois só apenas pode fazer detalhamento após o sétimo nível. Vamos lá. Seguindo, vamos mostrar para vocês aqui exemplos dos níveis aqui. Que você consegue ver um exemplo do primeiro e segundo nível, né? A conta de natureza patrimonial aqui. Conta de natureza patrimonial, temos o ativo e temos o passivo. Temos a variação aqui também patrimonial diminutiva e a variação patrimonial aumentativa. Lembra da dica que eu falei, ó? Os números aqui ímpares, 1 e 3. Já jogaria aqui como contas devedoras. E 2 e 4 como contas credoras. Esses 4 são de natureza patrimonial. Onde seria o primeiro nível? Aqui, ó, ativo. O ativo. Segundo nível, 2 aqui, seria o grupo. Então, aqui a gente mostra o exemplo. Como eu falei, lado esquerdo são as contas devedoras, lado direito as contas credoras. Só para relembrar a divisão aqui, ó, o ativo, né, dividido em ativo circulante e não circulante, o passivo circulante, não circulante, PL. E temos aqui uns exemplos de VPDs que vão ser
detalhadas quando estivermos estudando sobre esse assunto. Aqui temos a conta de natureza orçamentária, tá? São as contas de controle do planejamento, orçamento e controles da execução do planejamento e orçamento. Esse lado tem o credor, esse lado tem o credor e esse lado, o lado devedor. Nunca esqueça, o lado esquerdo é o de devedor. E aqui também a gente apresenta, ó, primeiro nível, segundo nível e aqui também temos o exemplo de terceiro nível, tá? Quando você tiver em dúvida também, entre credora e devedora, presta atenção aqui, ó, no execução. Falou execução do planejamento, execução do PPA, execução do PELOA, execução do orçamento, credora, tá? Essa é uma das diferenças também para você observar. Aqui temos as contas de natureza de controle, que é o 7 e o 8º. Então, controle devedores e controles credores. Bom, aqui vamos falar algumas regras de integridade do PCASP, tá? O registro contábil deve ser feito pelo método de partidas dobradas, já falamos e repetimos isso, né? Então, devem debitar e creditar contas que apresentam na mesma natureza, ou seja, o de natureza patrimonial, eles apenas debitam e creditam nas contas classes 1, 2, 3 e 4. Os de lançamento de natureza orçamentária apenas debitam e creditam em contas das classes 5 e 6. Só que agora, na atualização do MCASP nono, a gente vai ver uma exceção aqui. Antes era assim e o 7º apenas com o 8º. Só que agora, né, apesar de uma regra geral, a utilização do 5º nível, consolidação para as contas de classe 1, 2, 3 e 4 do PCASP, há casos excepcionais em que é possível sua utilização para fins de consolidação com as contas de classe 7 e 8. Ou seja, é isso aqui, uma atualização novíssima, inclusive eu acho que ainda vai cair muita pegadinha aí até para aqueles concurseiros, tá? Agora, então, vai ter como fazer essa utilização aí, fazer esses lançamentos juntamente com a classe 7 e 6. E daí, como é que ficaria? Então, automaticamente agora a gente pode dizer que apenas as contas 5 e 6, né, de natureza 5 e 6, de controle, controle orçamentário, que não vai poder fazer os lançamentos com 1, 2, 3 e 4, por causa dessa nova exceção aí em casos excepcionais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo do PCASP, ok? Vamos lá, ó. Esse é o lado devedor, isso é muito importante, e o lado credor. Lembrem que as contas aqui, esses aqui é o de natureza patrimonial, aqui orçamentária e aqui de controle. Lembrando que agora elas podem, né, fazer transações 7 e 8ª de forma, caso excepcional, podem fazer lançamentos, porque agora esses aqui apenas entre eles. Então, as contas aqui de natureza do controle de aprovação do planejamento e orçamento e controle de execução do planejamento e orçamento, eles só podem, tá? Só ver aqui, ó, tramitar, fazer lançamento entre eles, ou seja, entre 5 e 6. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar sobre o PCASP, tá? Vocês viram aqui o objetivo do PCASP, né? Trouxe as naturezas das contas, o conceito de conta. Nós temos aqui pouco tempo, mas não se restringe apenas a esse vídeo. Estudem, leiam os livros que a gente indicou lá no roteiro. No roteiro também tem outros vídeos mais explicativos para que vocês possam adentrar o assunto também, tá bom? Então, nos vemos até na próxima aula e tchau, tchau!
Educação à distância, mudando realidades.